Olá, seguidores. Vamos aqui para a segunda parte do vídeo de barganhas vaciladas desse domingo. Lembrando que para esse vídeo eu estou gravando aqui na tarde de sexta, agora aqui quase 4 horas da tarde. Então pode ser que tenha alguma mudança aqui na cotação quando você estiver assistindo. Lembre também que o foco aqui são trades, né? Visão aqui mais curto e médio prazo. Não esperem por estudos aprofundados aqui nessa série. Aqui é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Pois bem, começando aqui por alguns casos que tiveram comportamento muito exagerado aqui na DataX. Primeiro, com relação à TEP11, o fundo de papel da Telos. Então, aqui o fundo sofreu bastante no dia de hoje, tá? Chegou até ter um leilão com uma venda de quase 40 mil cotas. Então, parece ser uma queda mais motivada por questão de fluxo. Então, o fundo que chegou nesse leilão a bater 79,15. Agora está aqui sendo negociado abaixo de R$ 80. Então, um patamar bem baixo. Então, acho que está meio exagerado, né? Ah, lembrando que pelos próximos meses a projeção é de um rendimento de queda no rendimento para casa 74 centavos. E mesmo acontecendo essa queda, acho que ainda compensa aqui TEP 11. 84 centavos, daria aqui um dividendo de 0,93%. Então, acho que é um bom rendimento ainda. Acho que o mercado ele exagerou demais por aqui. Então, para mim, TEP 11 ele está barato, mas questão dos fundamentos, não vou colocar ele em máximo não, porque ele ainda tem umas questões de concentração. Assim, e sobre, vou focar mais em fundos de tijolos aqui nesse vídeo. É bom lembrar que a tijolada é mais sensível à questão dos juros futuros, né? Então tem que tomar atenção com isso aqui. Talvez os fundos caiam com movimento de manada, né? Que é derrubados pela taxa de juros. Enfim, outro aqui que teve uma queda bem exagerada foi HTMX11. Aqui foi uma queda, mas também apresentando bastante volatilidade no dia de hoje. Vou abrir aqui, HTMX11. Está aqui agora, sendo negociado praticamente no 0 a 0, R$ 143, mas chegou aqui a bater os R$ 140. Então, uma diferença absurda aqui entre a mínima e a máxima, né? Aqui uma diferença de quase R$ 3 por conta entre a mínima e a máxima. Então, por enquanto, agora que já deu uma normalizada, né? O mercado esfriou um pouco a cabeça, mas pode ser que volte a dar alguma oportunidade aqui nos próximos dias. O motivo dessa queda foi o mercado reagindo de forma exagerada a esse rendimento de 1,22 por cota aqui no mês de julho. E aqui a impressão que fica é que o mercado fica querendo sempre um rendimento mais forte, com ganho de capital, todos os meses, como esse aqui de 1,50, 54 a gente teve em maio e junho. Daí em julho a gente teve um rendimento mais próximo ao que o fundo gera apenas com a receita de diários. Então o mercado cedeu apenas por isso, sabe? E fundo de tijolo não dá para colocar toda essa pressão de que você vai ter não recorrente todos os meses, né? Apesar de que aqui é bastante comum. Então, acho que foi um movimento exagerado. Fiquem de olho aqui, talvez o fundo volte a cair, né? Tá com bastante volatilidade. E além disso, a gente considera que esse 1,22 foi pago aqui 0,84 na fechamento aqui do dia 31, mas já está aqui pagando 0,86. Então, para mim, acho que 0,86 é um rendimento excelente, tá? Aqui se a gente for considerar, se trata de um fundo de tijolo, tá pagando até mais do que a maioria dos fundos de tijolos multiativos, né? Tem mais de um ativo, vários inquilinos. E, então, esse aqui é o recorrente. Aqui no mês de junho, até foi um pouco mais que isso. Aqui fica bem fácil a gente ver. Tem o resultado de 1,54, mas se a gente tira aqui o 0,21 de ganho de capital, retorna aqui os 2 centavos.
teve que uma geração recorrente de 1,35. Então aqui um estado bem forte aqui, mesmo sem ganho de capital. Então acho que aqui a gente teve muito drama em HTMX 11 e que acho que compensa aqui vocês ficarem de olho, tá? Se tiver alguma outra queda. Apesar desse valor de 143, eu ainda acho bem interessante. Talvez não agora que está um pouco longe da próxima Datacom, mas eu ficaria de olho aqui. Ok, agora aqui, abrindo uma exceção, comentar sobre alguns fundos de papel que não comentei no primeiro vídeo. Então, sobre EGAF11, o FIAG do Ecoagro, aqui eu acho que vocês devem ficar de olho também. O fundo deu muito mole aqui alguns dias atrás, tá? Aqui na faixa de 93 e poucos, estava no preço excelente. E agora aqui nesse mês de rendimento referente a julho, tem uma expectativa bem alta, tá? Que seria de um rendimento por volta de 1,50 por cota ou até mais. A Datacom dele vai ser na segunda-feira, então não tem mais tanta marcha aqui para ter uma queda que abrir outra brecha. Mas se aparecer, fiquem de olho, tá? E aqui só lembrando novamente, essa questão de HTMX 11 deu excelente aqui, né? Um bom ganho de capital aqui para quem pegou o drama do mercado aqui no fundo. E HF11 também estava muito barato aqui nos últimos dias. E lembre-se que aqui no clube de membros, participando do grupo Telegram, aqui no plano Premium, fica bem mais fácil de você pegar essa oportunidade do mercado, né? Lá a gente fica discutindo esses movimentos exagerados, tá? Então aqui é H11 colocar no meio do caminho porque também não é um fiago perfeito, não. Tem aqui alguns defeitos. Não vou colocar muito barato, não, que seria mais um caso para a gente ficar de olho, né? Se voltar a dar uma oportunidade. Então, comentando aqui sobre outro fundo de papel, Kivo 11, que é o fundo de papel da Quilima. Isso aqui trata de um fundo high yield, tá? Tem que tomar cuidado. Enfim, ele que teve um comportamento meio exagerado aqui no mercado nos últimos dias também. Aqui, como vocês podem ver, afundou aqui nos últimos dias, aqui sem nenhum fato novo. Então, aqui Kivo 11 afundando aqui, sendo que o último rendimento foi 95 centavos, aqui 1,44. Então, um bom rendimento. Tanto que Kivo 11 é um fundo que está com alguns problemas também. Então, não vou colocar fundamentos negativos, mas que eu acho que acabou caindo demais. Ok, agora aqui retornando aos fundos de tijolos. Comentar agora sobre o preço de HGBS11, o fundo de shopping da Red. Então, como vocês devem ter visto, o rendimento deu uma queda, caiu aqui para 15 centavos, uma queda muito previsível, mas até que caiu menos do que eu esperava, tá? Então, caiu menos do que eu esperava tanto no rendimento quanto na cotação. A HGBS 11 está aqui sendo negociada 18,18. Então, aqui tá, sei lá, hein? Acho que tinha a impressão de que poderia cair um pouco mais. Pelo seguinte, se a gente for olhar os resultados do fundo, ainda tem mais possibilidade de queda. Então eu colocaria ele numa espécie de watchlist, sabe? Esperar o gestor cravar que vai conseguir manter esse rendimento de 15 centavos ao longo do semestre, para então começar a pensar numa compra, porque até então os resultados aqui não indicam que ele consiga manter com facilidade esse patamar de 15 centavos. E aqui no meio do ano, a gente tem um rendimento de 13 centavos em média, que no início do ano, referente ao final do semestre, a gente tem um rendimento mais forte, é quase um 13º rendimento, mas isso seria apenas para 2026. Então aqui para a GBS 11, com certeza fundamentos bons, mas eu colocaria ele numa watchlist, tá? Para esperar para ver o que vai acontecer. Ok? Agora o próximo que eu vou falar aqui deu muito o que falar no vídeo de ontem não, né? De domingo passado,
Core 11, o fundo de papel esquisito da Kinea. Então, é, domingo passado eu disse que estava com um pé atrás com o Core 11. O fundo tinha caído demais e tinha muito investidor vendo oportunidade nele. Que no caso eu quero aqui para a faixa de 71, R$ 72. Então fundou bastante, que os R$ 90 foi completamente esquisito. É que muita gente já estava vendo com oportunidade. Já eu não estava tão otimista assim. Mas aí acabou que no domingo teve uma casa de análise que deu recomendação de compra para ativo, e daí isso aqui se juntou à proximidade da Datacom, aí o fundo voou, né? Chegou aqui uns R$ 74. Mas só que aí passou o rendimento e a cotação derreteu, entregou tudo e está até inclusive mais baixo daquele patamar anterior. Então, aqui tem que ficar, tem atenção, né? Se vai ter essas recomendações de compra, dando sustentação a essa cotação do fundo. E meu ponto de atenção, minha bronca com o fundo é a seguinte: os gestores colocaram aqui uma projeção entre 60 e 65 centavos, aqui é 60 e 63 centavos. Isso aqui é o rendimento, tá? No entanto, aqui eles vão falar resultado recorrente. Talvez eles não estejam gerando tudo isso. Pode ser que eles peguem alguma reserva, já que eles estão aqui com muito alto, aqui com a RMG e Celeste Finance, eles não conseguindo guardar alguns trocados. Então, tomar cuidado com isso daqui. Além disso, com 60 centavos, aqui sendo a banda mínima, a gente teria um dividend yield de 0,86%. Então, está começando a ficar um pouco interessante. Sendo assim, não é tão mais aqui do que a gente consegue com outros fundos não problemáticos. Como, por exemplo, PMLL11, aqui é o antigo MOL 11, que é negociado com 0,89. Então, aqui com dividend yield maior do que este Core 11, é um fundo concentrado, como eu disse, fundo esquisito, nasceu aqui de uma transação muito duvidosa com o São Carlos, aparentemente um cheiro de desova, né? Exposição elevada a Chuquizaidan, a Rio de Janeiro, regiões que se recuperaram, mas tem uma vacância muito elevada, então a concorrência por inquilinos continua muito alta. Então, esses aqui são os motivos que eu coloco Core 11 como sendo um fundo ruim e que não está barato, tá? Então, eu vou ficar aqui de olho para ver se tem mais alguma queda para ficar interessante. Então, por enquanto, eu fico de fora, mas não é, mas reconheço que dá para ter algum ganho de capital aqui caso tenha novas recomendações. Ok? E para finalizar, comentar aqui sobre TRBL11, o fundo de logística da Telos e da Rio Bravo. Então, ó, esse daqui foi muita gente comentando que o fundo caiu bastante, ficou interessante. Aqui realmente, aqui já está no mais barato que os preços de dezembro. Talvez até esteja aqui nas mínimas históricas do fundo. Aqui tem que ver quanto que bateu aqui nesse momento de estresse. Mas é bem provável que esteja sim próximo às mínimas históricas. Mas então, com relação a ser oportunidade ou não. Olha, assim, tem que ter, não sei, pode até ter algum repique, igual que já aconteceu no passado. Os Correios estão para devolver o galpão agora no mês de agosto. Talvez quando divulgar aqui uma locação, até que o fundo pode apresentar uma recuperação da cotação do fundo, mas eu não vejo futuro muito belo aqui para o fundo. Então, até fiz um vídeo recentemente comentando sobre isso, de que, segundo aqui as projeções da gestora, que para 2027, depois que a gente tiver o término aqui do ganho de capital, o rendimento poderia cair bastante. Deixa eu ver como é que eram as contas. O fundo atualmente ele aqui distribui, tem aqui um resultado, prestando resultado de 61 centavos, né? Em algum momento, esses 42 centavos aqui de ganho de capital vão se encerrar. Então aqui o resultado cai para 19 centavos.
No entanto, a gestão aqui projeta que com a alocação do galpão em Contagem, esse resultado poderia aumentar em 22 centavos, indo para 0,41 centavos. Então, 41 centavos não é um rendimento que me anima muito não, tá? Então aqui a própria gestão tá aqui uma projeção bem negativa e mas enfim, não vejo futuro tão belo por aqui. Lembrando que esse ganho de capital ele dura o ano de 2026 inteiro, 2026 inteiro. Então as projeções que eu estou fazendo aqui é apenas para 2027. Então aqui para mim, TRBL11 não está barato. Pode ter aqui, o mercado pode acabar fazendo essas contas que eu estou fazendo e seguir ficando mais azedo, e depois você ficaria preso no fundo, né? Com relação a fundamentos, olha, um imóvel lá de Contagem, ele é um bom imóvel, né? Mas ainda assim ficaria concentrado. Tem a gestão problemática, é difícil de classificar, mas vou colocar aqui no meio do caminho então. Foi isso então, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.